A gente tem falado aqui todos os dias, né, que essa reunião dos bispos do Episcopado Brasileiro aqui no Santuário Nacional é para tratar de assuntos urgentes e pertinentes para a Igreja Católica no Brasil. Mas a Igreja do Brasil também se solidariza e se preocupa com outras situações difíceis que acontecem pelo mundo, como é o caso do ciclone Idai, que atingiu os países Malawi, Zimbábue e também Moçambique na África, deixando milhões de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas foram mortas em razão desse desastre natural. E por isso eu converso agora com Dom João José Costa, que é arcebispo de Aracaju, no Sergipe, e também presidente da Caritas Brasileira. Dom João, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu queria falar a respeito da campanha SOS África, que a Caritas vem desenvolvendo em parceria com a CNBB e que agora o primeiro resultado dessa campanha vai ser enviado então para a África. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a TV Aparecida por essa oportunidade. Realmente a CNBB e a Caritas Brasileira, sensível a essa duríssima realidade da África, então lançou uma grande campanha pedindo ao povo a solidariedade. Nós não podemos enxergar Cristo apenas aquele que está pertinho da gente fisicamente, mas todo aquele que está ameaçado, sofrido e machucado. Assim sendo, acolhendo esse grande pedido e tentando amenizar o sofrimento dos irmãos africanos, principalmente esses 3 países que você acabou de citar, foi lançada a campanha, já houve uma resposta muito significativa do povo brasileiro, porque a Caritas Internacional também está desenvolvendo essa campanha, mas já arrecadamos R$1 milhão, ainda é muito pouco diante da demanda, da necessidade, mas já é um gesto bastante significativo diante dessa dor e desse sofrimento. E esse R$1 milhão está sendo enviado, mas a campanha continua porque ainda não resolvemos todos os problemas. Dessa forma, a gente pede aos nossos telespectadores para que olhem com carinho e compaixão, cada um fazendo o seu gesto. Não resolve totalmente, mas ameniza o sofrimento dos nossos irmãos africanos. Nós estávamos conversando antes aqui, né, Dom João, e a impressão que dá quando o primeiro impacto a respeito de um desastre acontece, parece que quando deixa-se de falar daquele problema, ele deixou de existir, mas não é. De fato, como o senhor está dizendo, essa campanha precisa continuar, porque esses 3 países ainda vão levar anos para se recuperar do que aconteceu lá, né? Sem dúvida, ainda continua uma chaga dolorosa, muitos irmãos sem habitação, outros também sem alimentos, sem inclusive água potável. Tudo foi contaminado e agora inclusive a cólera que está assolando tanta gente doente e morrendo diante dessa realidade. Então a gente espera com a sensibilidade de todos. O problema da África ainda não foi resolvido. É preciso que a gente dê continuidade ao nosso gesto de solidariedade para que assim amenize o sofrimento de tanta gente. E a você, meu irmão telespectador, faço mais uma vez esse apelo para que a gente continue sendo generoso, mandando alguma coisa, não precisa ser um valor tão grande, se a gente só pode dar um pouquinho, mas é o pouquinho de tantos que com certeza vai diminuir o sofrimento de tanta gente. Então, a campanha continua e esperamos que o povo brasileiro continue com esse gesto de generosidade, expressando com a sua doação esse apoio aos nossos irmãos da África. A África, esses países são países que já sofrem, né, com situações muito difíceis de pobreza, situação financeira, social, enfim. E um dos problemas decorrentes desse ciclone, desse desastre natural, são crianças. Milhões de crianças estão hoje em situações ainda mais complicadas, porque perderam os pais, estão órfãs. Essa é uma preocupação muito grande da Caritas e da Igreja também. Sem dúvida, realmente a gente não pode deixar, principalmente as crianças, foram as mais afetadas, porque inclusive dependem de seus pais, de um espaço digno, e diante dessa realidade o sofrimento é muito grande. Eu estive a primeira vez na África em 98, inclusive em Moçambique, na região da Beira, onde abrimos uma casa dos carmelitas, e lá foi um momento que eu já senti um impacto muito grande. Estava no final daquela guerra tremenda que aconteceu e a situação bastante precária para tanta gente. Imagine agora, depois de todo esse mal, esse crime, ou melhor, esse acidente ambiental que trouxe assim, um sofrimento e uma perda muito grande para o povo africano.
Mais do que nunca, esses 3 países, Zimbábue, Malau e Moçambique, precisam da nossa ajuda solidária. Não vamos ficar indiferentes, mas cada um fazendo sua parte, e com certeza vamos dar uma resposta significativa para que amenize a dor e o sofrimento dos nossos irmãos africanos. Dom João, voltando um pouquinho aqui para o Brasil e falando um pouco sobre a realidade da arquidiocese, né, de Aracaju, voltando para lá, depois da reunião aqui com os bispos, quais serão as primeiras atitudes do senhor para colocar em prática, então, as novas diretrizes para a ação evangelizadora? Pois é, nós fizemos as nossas diretrizes arquidiocesanas, tendo como base as últimas diretrizes. E, naturalmente, agora com as novas diretrizes, vamos também atualizar o nosso plano arquidiocesano de pastoral. Cada igreja particular, em comunhão, em sintonia com a Igreja do Brasil, a CNBB, deve atualizar, então, as suas diretrizes diocesanas, para que assim a gente caminhe de verdade em sintonia com o nosso episcopado brasileiro. Então volto com muita esperança, porque as novas diretrizes também despertam em nós, assim, um desejo muito grande da gente responder às exigências, aos problemas do nosso tempo. Cada dia vai mudando o tempo, a gente não pode parar no tempo, na história, mas precisamos sempre estar nessa perspectiva de atualização. E sem dúvida essas diretrizes feitas também por todos os bispos, refletida aqui, aprovada por todos nós, com certeza vai dar um impulso pastoral, animador para a nossa igreja no Brasil. Essa é a nossa esperança, o nosso desejo que, uma vez voltando, principalmente lá para Aracaju, a gente possa dar passos significativos na linha da evangelização, do anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo, na missão da igreja no mundo de hoje. Tá ótimo. Então, Dom João, muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado a você, obrigado à TV Aparecida, a todos os telespectadores, por essa oportunidade de partilhar principalmente essa realidade da África, que creio que toca o coração de todos nós cristãos. Jamais poderemos ficar indiferentes diante de qualquer dor e sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Então que sejamos generosos, cada um fazendo a sua parte, e que possamos olhar para essa Assembleia também com esperança, escolhendo as nossas lideranças para mais 4 anos, e esse plano, conforme você fez referência, de extrema importância para a caminhada da igreja no Brasil. Obrigada, Dom João. Então, quem quiser contribuir